O Kremlin faz campanha para estrangeiros servirem no exército russo? Esses prisioneiros de guerra são de Cuba, Somália, Nepal, Índia e Serra Leoa. Malik, claramente enfraquecido, foi capturado pelo exército ucraniano enquanto lutava na linha de frente pela Rússia. O grupo Wagner, organização mercenária russa, estaria usando redes sociais para recrutar membros globalmente. Ucranianos capturaram um soldado inimigo ferido na linha de frente, mas ele nem era russo. Esse é o novo futuro. Eu estou na Nigéria. Eu vou fazer um pouco de yoga. O homem que você acabou de ver, e tenho certeza que vou errar. Esse nome é Kehinde Olowagbemelitka, um estudante nigeriano de 23 anos, agora capturado usando o uniforme russo em solo ucraniano. Mas como isso aconteceu? Prepare-se. A história de Kehinde é a janela para um dos subenredos mais estranhos e trágicos desta guerra. A parte em que Moscou está literalmente implorando para que estrangeiros lutem e morram pelo exército russo. Kehinde veio para a Rússia como estudante da renomada Escola Superior de Economia de Moscou. Pelos relatos, ele buscava um futuro melhor, não um campo de batalha. Após a invasão da Ucrânia esgotar a mão de obra russa, recrutadores passaram a focar nele. Prometeram dinheiro rápido e serviço seguro, dizendo que o trabalho seria fácil. Trabalho de apoio longe do combate. Como incentivo extra, eles até ofereceram um passaporte russo acelerado. Lute por nós e talvez vire um de nós. Parecia um bom negócio para ele. Um salário alto na economia russa, trabalho seguro longe da linha de frente e cidadania para garantir o futuro. Em poucas semanas, ele foi lançado em um ataque suicida na região de Zaporizhia. O tipo de investida suicida, em que as tropas são empurradas por campos abertos em direção às linhas ucranianas fortificadas, sob fogo constante de artilharia e drones. Cientes de que estão indo para o abate. Kehinde mal falava russo, mas lá estava ele servindo no 53º Regimento de Fuzileiros Motorizados da Guarda da Rússia. Esperavam que ele avançasse sob fogo e morresse por uma causa que mal entendia. Esse era seu destino. Se é que pode se chamar assim, foi ferido e capturado pelos ucranianos. Ao invés de ser deixado para morrer pelos russos, ele foi obrigado a lutar com eles. E Kehinde não é o único. Com o tempo, tantos homens de origem africana surgiram nas trincheiras que os russos passaram a chamá-los de Wagners negros, numa comparação cruel aos mercenários do Wagner. No começo, relatos falavam de centenas de homens africanos sendo recrutados, mas agora as estimativas sugerem que já podem ser milhares. Alguns se alistaram por vontade própria, mas a maioria, como Kehinde, foi enganada, sequestrada ou forçada, e poucos sobreviverão para contar sua história. Kehinde teve sorte de ser capturado vivo pelas forças ucranianas. Para os demais, ao serem enviados à linha de frente, a sobrevivência deixa de ser se e passa a ser apenas quando. Para um jovem africano, a proposta russa pode ser irresistível. Imagine buscar emprego e, de repente, receber uma oferta de 2.000 mensais em países onde a renda média é muito menor. Parece ganhar na loteria, dá para enviar dinheiro para casa e talvez recomeçar. Os recrutadores dizem que não há perigo. Serviço de guarda, logística, dirigir caminhões. Muitos homens se inscrevem acreditando nisso. Mas logo percebem que foram jogados na linha de frente como bucha de canhão. Para alguns, não há escolha. São sequestrados, coagidos ou chantageados para servir. Um recruta africano, chamado Samuel por segurança, foi forçado a se alistar. Samuel era um cientista formado em Camarões e trabalhava no Ministério de Terras, Codastra e Assuntos Fundiários. Mas, como tantos outros jovens presos em empregos mal remunerados, ele sonhava em partir em busca de algo melhor. Essa oportunidade surgiu por meio de Patrice, que falou sobre uma agência com trabalho no exterior. Cansado de se virar em Yaoundé, Samuel disse sim. O que ele não sabia era que acabara de entrar no que mais tarde chamaria de uma viagem pelo Vale da Sombra da Morte. A oferta de emprego era simples. A agência disse que ele iria para a Rússia com visto de trabalho e ótimo salário. Ele e sua mãe juntaram quase 25 milhões de francos CFA, cerca de 3.800 euros, só para cobrir a papelada e a viagem. Os recrutadores prometeram a ele o cargo de zelador em um acampamento militar, mas a descrição era propositalmente vaga.
Disseram que, chegando a Moscou, ele teria o passaporte trocado por um russo para viver e trabalhar livremente. Com esse sonho, Samuel viajou de avião com Patrice e mais 3 camaroneses. Mas a Rússia não era como ele esperava. Deram-lhe um Kalashnikov, não panelas e frigideiras. Ele foi levado a um campo e treinou com norte-africanos e subsaarianos igualmente enganados. Os contratos foram entregues em russo e ninguém recebeu cópia. Mais tarde, ele soube que parte do dinheiro que supostamente era destinado a eles foi direto para os bolsos dos oficiais russos, que os obrigaram a assinar. Samuel não sabia a que unidade pertencia ou por quem lutava. Os salários prometidos nunca vieram. Por sorte, ele ainda tinha um telefone e tentou entrar em contato com a embaixada camaronesa, mas não recebeu ajuda. A embaixada negou qualquer conhecimento sobre camaroneses servindo na Rússia e recusou mais ajuda. Para Samuel, parecia encobrir o tráfico de pessoas. Ele acusou o governo de cumplicidade, principalmente após saber que a Índia denunciou as atrocidades russas e repatriou seus cidadãos, enquanto Camarões ficou em silêncio. Samuel não estava sozinho nesse pesadelo e fez amizade com outros africanos no campo, que pediram para ele enviar mensagens às famílias. Uma mulher com um bebê ligou para ele, desesperada por notícias do marido sumido. O amigo de Samuel, Patrice, morreu e deixou 4 filhos. Dos 5 que embarcaram naquele voo em Iolande, 3 estavam mortos. Um ficou aleijado pelos ferimentos, e Samuel era o único que ainda estava vivo. Semana após semana, ele viu o círculo de amigos ao seu redor diminuir até restar apenas ele, sobrevivente. Preso nesse pesadelo russo, ele nunca havia disparado uma arma antes da Rússia. Agora ele era forçado a avançar sob ameaça de tortura. Recuar não era opção. Sem preparo ou treinamento, Samuel viu drones e minas destruírem homens. Russos guardavam equipamentos avançados e mandavam africanos sem recursos para a frente. Samuel conseguiu contrabandear mensagens e vídeos para um jornalista explicando o desespero da situação. Amanhã querem que a gente faça uma missão suicida. Vou largar a arma para evitar isso. Posso ser torturado e preso, mas prefiro salvar minha vida. Ele já foi ferido por um drone, mas mesmo assim voltou direto para a linha de frente. Assim que conseguimos andar, eles nos mandam de volta. Os africanos ficam na linha de frente, os russos ficam no acampamento, mandando os negros e estrangeiros avançarem. Logo após essas mensagens, Samuel ficou em silêncio. Ninguém sabe se ele foi morto, capturado ou obrigado a se envolver mais com a máquina de guerra russa. O destino de Samuel. A captura de Karhinde revela o desespero de Moscou por mão de obra, ao ponto de implorar, chantagear e sacrificar estrangeiros em uma guerra alheia. Nigerianos, senegaleses, camaroneses, ugandenses, somalis. E a lista segue aumentando, não apenas na África. O que a Rússia construiu de forma silenciosa e desesperada é um exército multinacional oculto. Recrutadores russos não ligam para sua origem. África, Ásia, Oriente Médio ou América Latina. É tudo igual para eles. Para eles, só importa ter mais um para morrer pela causa de Moscou. Na verdade, apenas uma semana antes da captura de Karhinde, as forças ucranianas anunciaram que haviam feito prisioneiro um cidadão chinês de 24 anos lutando com um uniforme russo. O presidente Zelensky acusou Moscou de recrutar combatentes chineses de forma sistemática. A inteligência ucraniana diz que ao menos 155 chineses já servem na Rússia. Um anúncio de recrutamento viral nas redes sociais chinesas dizia: "Você é um homem, seja homem." Ofereciam bônus de assinatura de até 21 mil e salário mensal de 2.400. Putin fez acordo com Kim Jong-un, trazendo dezenas de milhares de soldados norte-coreanos, a maioria já morta. Kim organizou um espetáculo patriótico na televisão, com lágrimas encenadas e luto, antes de enviar mais soldados discretamente. Para ele, é dinheiro e uma chance de manter Putin satisfeito. Para a Rússia, são apenas mais corpos para jogar na luta agora. Como eu disse antes, até mesmo a Índia, supostamente um dos amigos mais próximos da Rússia, não foi poupada do constrangimento. Algumas dezenas de indianos foram enganados para entrar no exército russo. A maioria deles eram jovens pobres que receberam promessas de empregos na Rússia ou de admissão em universidades particulares suspeitas. Eles juntaram dinheiro, pagaram agenciadores e viajaram pensando que iam estudar ou trabalhar em hotelaria ou fábrica. Mas não foi o que aconteceu. Assim que chegaram, seus passaportes foram confiscados e logo estavam em campos de treinamento. Em semanas, foram enviados à linha de frente na Ucrânia.
A notícia virou escândalo ao chegar a Nova Delhi. Famílias descobriram que seus filhos lutavam e morriam em guerra alheia. Ao menos 4 indianos morreram em combate. O governo indiano teve que intervir, furioso e humilhado. O próprio Modi teria levantado a questão diretamente com Putin. Em seguida, 15 a 20 indianos foram dispensados e enviados para casa. Imagine essa conversa. Vladimir, pode parar de sequestrar nossos cidadãos para sua guerra? Publicamente, o Kremlin não disse nada. Por quê? Quero dizer, o que eles poderiam dizer? Foi a mesma coisa com o Nepal também. Cerca de 200 jovens nepaleses foram recrutados ilegalmente para lutar pela Rússia e dezenas morreram. A reação em casa foi tão intensa que Katmandu proibiu seus cidadãos de viajar à Rússia para trabalhar ou estudar ao perceber o que ocorria. E então, Sri Lanka? Mais de 300 singaleses, muitos deles ex-soldados com experiência de combate da guerra civil do país, foram atraídos a se alistar com promessas de bons salários. Ao menos 16 morreram e 40 ficaram feridos antes de Colombo pedir à Rússia que parasse de recrutar seu povo. Olha, o mundo precisa saber que isso está acontecendo. Mesmo que só um estudante ou trabalhador veja este vídeo e pense 2 vezes antes de ir para a Rússia. Mesmo que seja só para viajar, já pode valer a pena. Fizemos nossa parte. Você pode nos ajudar divulgando essa história, deixando um like, compartilhando, se inscrevendo no canal. Agradecemos a você. Mas por que a Rússia não está usando sua própria população? Por que enganar e sequestrar estrangeiros no exterior se há mais de 140 milhões de pessoas no próprio país? Para responder, precisamos analisar o que ocorreu com o exército russo durante o desenrolar da guerra. Quando Putin invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, enviou o que seria a elite do exército russo, os melhores soldados contratados, paraquedistas de elite e comandos Spetsnaz. O plano era entrar em Kiev em questão de dias, dizimar o governo ucraniano e missão cumprida. Bem, isso não aconteceu. A Ucrânia reagiu ferozmente e a guerra se tornou brutal e implacável. As perdas russas aumentaram rapidamente em meados de 2022, com milhares de soldados profissionais mortos. Veja a Batalha do Rio Siversky e Donetsk, em Bilohorivka, no início de maio de 2022. As forças russas tentaram construir uma ponte flutuante para atravessar para o território controlado pela Ucrânia. Segundo relatos ucranianos, não deu certo. Logo após a ponte ser erguida, a artilharia e ataques aéreos a tornaram uma armadilha mortal. Em uma unidade, 30 veículos foram destruídos e 40 ficaram inutilizados, totalizando 70 veículos perdidos apenas nessa travessia. Antes mesmo de considerar a infantaria e os blindados posteriores, estimativas apontam que quase todo o batalhão foi aniquilado. 485 mortos ou feridos entre cerca de 550 soldados. Depois veio o Oblast de Kharkiv, onde a contraofensiva surpresa da Ucrânia fez os russos recuarem de grandes áreas. A máquina de guerra russa sangrava gravemente nas áreas que ocuparam por meses. Analistas ocidentais estimaram que após 1 ano, o total de russos mortos e feridos já superava 150 mil, quase atingindo 200 mil. Mesmo com contagens conservadoras, a Rússia perdeu mais soldados em 1 ano na Ucrânia do que os Estados Unidos da América em 1 década no Vietnã. A Rússia sacrificava soldados profissionais contratados em paz, que buscavam salário estável e deslocamentos ocasionais. De repente, foram lançados em uma das maiores guerras na Europa desde a Segunda Guerra Mundial, e muitos não sobreviveram. No fim do verão de 2022, Putin só tinha 2 opções: abandonar seus objetivos na Ucrânia ou conseguir rapidamente mais soldados. Em setembro de 2022, Putin fez algo que tentou evitar a todo custo. Ele anunciou uma mobilização parcial e recrutamento de reservistas e homens aptos para preencher as fileiras. Disseram oficialmente que 300 mil seriam convocados, mas o número real pode ter sido maior. Foi a primeira mobilização na Rússia desde a Segunda Guerra Mundial, e isso abalou profundamente a sociedade. Uma coisa é o Estado enviar soldados para a guerra, outra é quando ela começa, tirando homens comuns das ruas, armando-os e enviando-os para lutar. Em uma guerra que lhes disseram que mal existia, a Rússia ainda chamava a invasão de operação militar especial, não de guerra. A reação foi imediata, com protestos em várias cidades e vilarejos, incluindo o Daguestão.
Mães e esposas furiosas confrontaram autoridades, gritando que não deixariam seus filhos virarem carne de canhão. A revolta era intensa em regiões minoritárias como Daguestão e Buriátia, que já tinham perdido muitos soldados contratados. Em Iacútia e na Sibéria, mulheres se reuniram em praças públicas, entoando cantos contra o recrutamento. Mais de 1.300 pessoas foram presas em protestos em 38 cidades após o anúncio de Putin. Até Moscou e São Petersburgo, normalmente silenciosas em protestos, tiveram pequenas manifestações contra a mobilização. Esses protestos não duraram muito, sendo rapidamente reprimidos pela polícia assim que começaram. A principal consequência não foram os protestos, mas o êxodo. Em poucos dias após o anúncio, centenas de milhares de homens em idade de recrutamento fugiram da Rússia. Eles literalmente correram para as fronteiras. Quase 98 mil russos fugiram só para o vizinho Cazaquistão. Engarrafamentos enormes nos postos da Geórgia e voos lotados para Yerevan, Istambul, Dubai, qualquer destino sem exigência de visto. Estimativas indicam que mais de 500 mil homens deixaram a Rússia após a mobilização. Isso é 500 mil de pessoas que preferem se tornar refugiados no exterior, ou pelo menos esperar o fim da guerra em outro lugar, do que serem arrastadas para o combate. Na Ucrânia, foi o maior êxodo russo desde a Revolução de 1917 dentro da Rússia. Quem não conseguiu sair, tentou escapar de qualquer forma. As buscas no Google sobre como quebrar o braço em casa aumentaram na Rússia. Não estou brincando. Pessoas buscavam formas de se automutilar para obter isenção médica. Alguns casaram com mães solteiras, pois pais de crianças pequenas tinham isenção. Alguns recorreram a universidades falsas para adiar como estudantes. Escritórios de recrutamento militar, misteriosamente, continuavam pegando fogo, pois cidadãos revoltados estavam jogando coquetéis Molotov neles para destruir registros e atrasar as convocações. O Ministério da Defesa prendia todos que podia. Homens sem experiência, pais de meia idade e até pessoas com doenças crônicas. Apesar das promessas oficiais, estudantes foram convocados no final de 2022 e início de 2023. Esses russos recém-mobilizados foram enviados para segurar a linha em lugares como Kherson e Luhansk. Mas a maioria deles mal teve qualquer treinamento. Não tinha armas e equipamentos adequados e não tinha nenhuma motivação para lutar. Então, acabaram sofrendo baixas devastadoras. A mobilização desacelerou os avanços da Ucrânia e ajudou a Rússia a estabilizar a linha de frente, porém, teve alto custo político. A popularidade de Putin caiu, a confiança pública foi abalada e o medo de nova mobilização surgiu na sociedade russa. Mas, até mesmo Putin sabia que outra rodada de mobilização em massa poderia desencadear uma raiva além do que ele poderia controlar. Então, ele teve que encontrar uma nova maneira de conseguir mais soldados. É nesse momento que entram os condenados do Wagner e os recrutas estrangeiros. Na verdade, mesmo antes da mobilização formal, a Rússia já havia iniciado esse esforço paralelo para conseguir mais combatentes sem irritar a população urbana. O grupo Wagner liderou isso. Desde o verão de 2022, Prigozhin visitou pessoalmente colônias penais na Rússia para recrutar detentos para seu exército de mercenários. Prigozhin propôs aos presos lutar pela Rússia na Ucrânia por 6 meses. Se sobreviver, ganha perdão total, liberdade imediata e uma boa quantia em dinheiro, superior a qualquer outro lugar. Se você morrer, será visto como herói e sua família bem compensada. Milhares de prisioneiros nem hesitaram. Afinal, escolher entre apodrecer em uma cela pela próxima década ou arriscar a vida em combate, de repente, parecia uma escolha óbvia. No outono de 2022, o Wagner já havia recrutado cerca de 40 mil condenados para reforçar suas unidades de frente e liderar operações de assalto. Esses condenados eram usados como escudos humanos descartáveis, enviados em ondas para absorver as balas ucranianas até que a Ucrânia ficasse sem munição. Não estou brincando. Onda após onda, essas unidades de condenados eram enviadas à frente para testar as defesas ucranianas, sem considerar o custo humano. Dos cerca de 40 mil prisioneiros, estima-se que ao menos 20 mil morreram lutando só por Bakhmut. Muitos desses prisioneiros morreram antes de ver a liberdade prometida, e suas famílias quase nunca receberam pagamento. Para muitos, a história deles terminou com um saco de cadáver, ou pior, sem corpo algum, apenas um nome em uma lista de desaparecidos. Wagner não ligava para eles. Sempre tinha mais prisioneiros, até que não havia.
No começo de 2023, o Wagner esvaziou tanto as prisões russas que o Ministério da Defesa impediu seu acesso a mais detentos. Em parte por ciúmes do poder crescente do Wagner e em parte porque as prisões já estavam praticamente vazias. O vice-ministro da Justiça da Rússia afirmou que a população carcerária caiu para um nível historicamente baixo de 266 mil, ante cerca de 420 mil antes da guerra. Isso representa uma queda de mais de 150 mil detentos agora. O Wagner estava ficando sem carne fresca, e foi aí que o recrutamento de estrangeiros realmente decolou. Veja, o Wagner já tinha experiência em recrutamento no exterior. Eles já operavam há anos na Síria, Líbia, República Centro-Africana e Mali, protegendo minas, treinando milícias locais e lutando em guerras. Já possuíam contratos e infraestrutura, então aproveitaram. Wagner começou a recrutar combatentes sírios, oferecendo salários lucrativos para que viessem lutar na Ucrânia. Um pequeno número de sírios realmente veio, mas, curiosamente, muitos acabaram em operações do Wagner em outros lugares, especialmente na África, para recrutar mais pessoas. Agora, o Wagner tinha um objetivo: recrutar combatentes estrangeiros. Prometiam altos salários e enviavam para qualquer conflito onde a Rússia precisasse de pessoas. E se eles desertassem ou morressem, a Rússia nem se dava ao trabalho de pagar um centavo sequer. Após o motim fracassado do Wagner em junho de 2023 e a morte de Prigozhin em agosto, o Ministério da Defesa da Rússia adotou oficialmente as táticas de recrutamento do Wagner. Uma das primeiras medidas deles foi criar um caminho legal para que estrangeiros pudessem ingressar diretamente nas Forças Armadas Russas. Putin assinou um decreto afirmando que qualquer estrangeiro que concordasse em servir um contrato militar de 1 ano na chamada Operação Militar Especial teria o processo de cidadania russa acelerado. Eles e seus familiares próximos, mas o incentivo ainda foi insuficiente. Os números recebidos eram bem menores que o necessário para Moscou. Recrutadores russos, oficiais e obscuros passaram a expandir suas redes para mais de 20 países na África, Ásia e Oriente Médio. Eles montaram centros de recrutamento ou subornaram intermediários locais para trazer recrutas. Redes sociais e aplicativos de mensagens foram inundados com anúncios de emprego bem pagos na Rússia, sem exigir experiência. Os anúncios prometiam um bônus de adesão de 2.000 salários mensais acima de 2.000 e cidadania garantida. Muitos jovens africanos viram e acreditaram nessas mensagens. Africanos disseram ter respondido a anúncios de empregos em construção civil ou fábricas na Rússia. Pediram que assinassem documentos para conseguir o emprego, mas tudo estava em russo, idioma que não entendiam. Eles assinavam, na verdade, papéis de alistamento. Um homem de Serra Leoa, depois capturado pelas forças ucranianas, contou que pagou uma taxa a um recrutador, pensando ter conseguido trabalho na Rússia para sustentar a família. Ao desembarcar, autoridades deram documentos para ele assinar, achando que era só papelada de emprego. Dias depois, deram-lhe um uniforme. Só ao iniciar o treinamento militar, percebeu que fora enganado para entrar no exército russo. Tem também o Jim Onana, de Camarões, que achava que iria trabalhar numa fábrica de shampoo. Não estou inventando. É tão específico que só pode ser verdade. Jean chega, é detido e praticamente obrigado a assinar um contrato militar de 1 ano. Lá foi ele para a guerra. Ele foi, acabou na linha de frente e, em certo momento, um prédio em que ele estava foi atingido por artilharia. Jean ficou 6 dias soterrado até ser encontrado e feito prisioneiro pelas tropas ucranianas. Ele sobreviveu contra todas as probabilidades. Mesmo visitantes legítimos na Rússia não estão seguros. Exemplo: Malik Diop, do Senegal, entrou com visto de trabalho adequado. Ele lavava pratos em um restaurante para sobreviver, até que um dia avisaram que sua função mudou. Ele foi transferido para outro projeto, que acabou sendo o exército russo. Assim como Malik, milhares de outras pessoas estão sendo chantageadas por meio de seus vistos. Com as prisões russas esvaziando, o Kremlin busca outro grupo descartável para trabalho. Muitos estudantes estrangeiros e trabalhadores migrantes da África e Ásia vivem com vistos de curta duração. Alguns permanecem após o prazo permitido. Normalmente, um país deportaria essas pessoas. Mas na Rússia, o Serviço Federal de Segurança e as autoridades locais as encurralam e dão ultimatos. Ou você se alista e vai lutar, ou apodrece na cadeia por supostas violações de visto. Se você recusar por muito tempo, eles te destroem com interrogatórios, abusos e tortura até você ceder. Podemos continuar falando sobre isso. Existem centenas de histórias como essa.
Quando esses estrangeiros, condenados e estudantes vestem uniformes russos, começa a parte mais cruel. Eles são deliberadamente jogados nas missões mais perigosas. Eles servem como isca, bucha de canhão e escudos humanos para proteger as unidades russas mais valiosas. Agora, eu sei que isso parece quase absurdo. É como uma estratégia de videogame, usar as unidades mais fracas para atrair o fogo inimigo. Mas isso é realmente o que está acontecendo com vidas humanas de verdade. Alguns recrutas estrangeiros recusam as missões suicidas, mas a Rússia impõe punições severas por desobediência. Reintroduziram tropas de barreira da era soviética, que atiram em desertores ou quem recuar sem permissão. A Wagner ficou famosa por executar mercenários com marretas ou tiros na cabeça, caso desobedecessem. Escapar também não é fácil. Não é como se eles pudessem simplesmente acenar para um soldado da Organização das Nações Unidas e dizer: "Eu desisto". Eles estão presos atrás das linhas russas, sempre vigiados até mesmo ao ir à latrina. Eles não podem circular livremente, nem acessar territórios neutros. Poucos sortudos conseguem se render aos ucranianos. Para eles, ver um drone ou soldado ucraniano se aproximando pode parecer mais como ver um salvador do que um inimigo. A Ucrânia costuma tratar prisioneiros de guerra de forma humana, conforme as convenções de Genebra. Muitos recrutas estrangeiros são considerados vítimas da Rússia, não agressores voluntários. Render-se é sensato para eles, se tiverem chance. O desafio é sobreviver e encontrar uma oportunidade segura para se render. Mesmo após sobreviverem à captura, muitos ainda enfrentam o pesadelo de serem renegados por seus próprios países como mercenários. A atividade é ilegal em muitos lugares e os governos evitam o envolvimento político. Voltar para casa pode significar prisão, e a Rússia provavelmente não pedirá esses homens de volta. O Kremlin luta por pilotos ou oficiais capturados, mas ignora prisioneiros de guerra zambianos ou ugandenses comuns. Moscou não se importa, já que a Rússia oficialmente nega a participação de estrangeiros. Militarmente, esses recrutas estrangeiros têm impacto mínimo ou nulo, além de servir como alvo e carne para o moedor. Não quero parecer desumano, toda vida tem valor. Mas, em termos puramente militares, alguns milhares de estrangeiros mal treinados espalhados pelas linhas de frente não vão mudar o rumo da guerra. No máximo, podem prolongar conflitos mantendo uma trincheira por mais tempo, ganhando tempo para as unidades russas se reagruparem, talvez absorvendo um foguete ucraniano extra ou uma barragem de artilharia. Mas eles não são os que vencem essas batalhas russas com manobra ou habilidade. Eles estão lá para morrer no lugar, não para entregar a vitória. Eles geralmente causam mais problemas do que resolvem. Barreiras linguísticas, baixa moral e muita deserção. Mas, para Putin, mesmo que esses recrutas só adiem nova mobilização na Rússia, já cumpriram seu propósito. Para ele, é melhor que um voluntário africano ou asiático morra na linha de frente do que outro recruta de Moscou ou São Petersburgo. Quem pode ser um jovem com conta no Telegram, capaz de reclamar online ou cuja morte gere protestos em uma cidade russa? Essa situação mostra o desespero da Rússia e como a guerra sobrecarregou suas forças armadas. Lembre-se, a Rússia começou esta guerra com um exército permanente muito maior do que a Ucrânia, com mais tanques, mais aeronaves e uma população maior para recrutar. Ainda assim, aqui estamos. O Kremlin vasculha prisões, coage estudantes e arrasta camponeses de vários continentes só para manter as linhas de frente. Isso não é postura de superpotência confiante, mas de quem está em crise. Isso também revela a determinação e teimosia de Putin em evitar riscos à estabilidade do seu regime, como recrutamento nacional total ou lei marcial em Moscou. Ele prefere lutar essa guerra até o último africano a arriscar uma reação política entre os russos. Por isso, o Kremlin ainda chama isso de operação militar especial, não de guerra real. Porque a sociedade não foi totalmente mobilizada, querem que os russos sigam consumindo, trabalhando e fingindo normalidade. Estudantes estrangeiros, trabalhadores migrantes e outros coagidos são sequestrados, uniformizados e enviados às trincheiras na Ucrânia. Do ponto de vista moral, duvido que Putin ou qualquer outro general russo de alto escalão perca o sono, digamos, por uma dúzia de estudantes ugandenses explodidos em um ataque fracassado. Para eles, essas vidas são um preço baixo a se pagar. Se isso salvar unidades de tanques russos, ou poupar um reservista russo de Vladimir ou da província de Kostroma de ser colocado nessa mesma missão suicida. Isso é um precedente perigoso, se o mundo não denunciar isso de forma contundente.
O que impede outro Estado desonesto de agir igual em suas guerras? O que impede um ditador de trazer estrangeiros, como trabalhadores ou estudantes, e obrigá-los a lutar em guerras que não escolheram? Isso prejudica o princípio da educação internacional e do intercâmbio de trabalho. Pense em quantos países dependem de grandes diásporas de trabalhadores. Estados do Golfo com milhões de trabalhadores do sul da Ásia, ou nações ocidentais com muitos estudantes internacionais. A maioria desses governos é civilizada e jamais sonharia com isso. Mas a Rússia, ao cruzar essa linha, planta a ideia de que, em uma crise, estrangeiros em seu território são alvos legítimos para o recrutamento. Essa é uma porta que o mundo não pode deixar aberta agora. Ironicamente, a Ucrânia também tem uma legião estrangeira, mas a diferença é gritante. A legião ucraniana reúne voluntários de democracias como Estados Unidos da América, Reino Unido, Geórgia e opositores da Bielorrússia, unidos pela causa da Ucrânia. Eles não foram sequestrados nem enganados para vir. Se alguma coisa, Kiev desencorajou voluntários sem treinamento. A maioria são veteranos militares ou pessoas com fortes convicções anti-autoritárias. Eles recebem funções reais, são integrados às unidades ucranianas e estão lá por escolha própria. Os recrutas estrangeiros da Rússia não têm motivação ideológica. Muitos nem sabiam onde era a Ucrânia ou o motivo da guerra. Foram vítimas de chantagem, falsas promessas ou sequestro. Alguns lutam bravamente por instinto de sobrevivência ou solidariedade com o colega na trincheira, mas não é o patriotismo que os mantém lá. Eles apenas tentam sobreviver até o dia seguinte, esperando o pagamento ou os passaportes prometidos. Eles nunca aparecem, mesmo sobrevivendo meses. A Rússia não os deixa sair. Não há contrato cumprido. Se conseguem andar, são forçados a voltar à linha de frente até morrerem ou serem capturados pelos ucranianos. Essa coerção fragiliza os soldados. Já vimos grupos inteiros se renderem por falta de motivação, o que foi melhor para eles. Ninguém deveria morrer por uma causa que não acreditou. A Rússia pode passar a depender mais de aliados, como a Sérvia ou outras nações eslavas, para obter mão de obra e voluntários ideológicos. Ou países como Irã e Coreia do Norte, procurando favores nucleares, tecnologia ou dinheiro em troca do sangue de seus cidadãos. Historicamente, depender de mercenários e auxiliares estrangeiros é algo que os impérios fazem quando estão ficando sem tropas leais. Os romanos fizeram isso no fim, contratando godos e outros povos. Britânicos e franceses contaram muito com regimentos coloniais nas guerras mundiais. A Alemanha nazista, em desespero, formou unidades de não-alemães, como a Legião Indiana, e voluntários franceses da SS após o colapso de seu exército. Isso não demonstrava força, mas exaustão. É o que vemos com a Rússia agora. Um dia essa guerra vai acabar. E quando as pessoas olharem para trás, este capítulo vai se destacar. Moscou, em desespero, buscou por todo o mundo e implorou aos pobres, vulneráveis, enganados e presos para morrerem em suas trincheiras. Um problema de vídeos assim, mostrando muitos ataques de drones, é que mesmo sem ferir humanos ou soldados russos, no vídeo, o YouTube geralmente desmonetiza ou restringe nossos vídeos. Na última semana, 4 vídeos de guerra foram desmonetizados pelo YouTube. Exibir ataques de drones ou imagens da linha de frente não é adequado para anunciantes, por isso os vídeos são restritos. Essa é a realidade da guerra moderna que os ucranianos enfrentam e tentam sobreviver. Por isso, achamos importante mostrar tudo isso e lançamos nossa própria plataforma, Basics Insider. Construímos do zero, sem restrições. Não precisamos borrar ataques de drones, imagens da linha de frente nem bases aéreas russas destruídas. Além disso, na verdade, nós não exibimos nenhum anúncio no site. Assim, não precisamos nos censurar só porque os anunciantes Meu nome é Sam e vejo vocês no próximo vídeo.